Olá pessoal, eu me chamo Douglas Berto, eu sou discente do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba e hoje eu vou estar gravando para vocês uma videoaula sobre cristais líquidos e polímeros. Então, vamos lá. Bom, os cristais líquidos são um dos exemplos mais incríveis da chamada física da matéria condensada, tanto pelo seu impacto na vida cotidiana quanto pelas questões naturais fundamentais do seu estudo. Eles são substâncias que escoam como líquidos viscosos, mas suas moléculas ainda ficam em um arranjo moderadamente ordenado, semelhante ao de um cristal. Eles são exemplos de uma mesofase, ou seja, é um estado intermediário da matéria com a fluidez de um líquido e um pouco da ordem molecular de um sólido. Eles são muito usados na indústria eletrônica porque respondem bem a mudanças de temperatura e de campo elétrico. Eu vou falar mais sobre isso já, mais pra frente. É, Uma molécula de cristal líquido típica é longa e tem forma de bastão. A forma de bastão faz com que as moléculas se empilhem juntas. Elas ficam paralelas, mas têm a liberdade de escorregar umas sobre as outras ao longo do eixo principal. Devido a essa ordem, os cristais líquidos são anisotrópicos. Os materiais anisotrópicos têm propriedades que dependem da direção da medida. A viscosidade dos cristais líquidos é menor na direção paralela às moléculas, ou seja, é mais fácil para as moléculas em forma de bastão comprido escorregarem ao longo dos eixos principais do que se moverem nas direções perpendiculares. Os materiais isotrópicos têm propriedades que não dependem da direção da medida. Os líquidos comuns são isotrópicos, suas viscosidades são iguais em todas as direções. Existem três classes diferentes de cristais líquidos e eles se diferem no arranjo das moléculas. São a fase nemática, a esmética e a colestérica. Na fase nemática, as moléculas ficam juntas, todas na mesma direção, porém atrasadas uma em relação à outra. Elas ficam alinhadas, porém não na mesma posição. Já na fase esmética, as moléculas se alinham perfeitamente uma em cima da outra e formam camadas. As membranas celulares são formadas principalmente de cristais líquidos esméticos. E, e na fase colestérica, as moléculas formam camadas ordenadas, porém as camadas vizinhas têm moléculas em ângulos diferentes, ou seja, o cristal líquido tem um arranjo helicoidal de moléculas. Eles são baseados na estrutura do colesterol. Os cristais líquidos também podem ser classificados pelo modo de preparação, em dois tipos, termotrópicos e liotrópicos. Os cristais termotrópicos são fabricados pela fusão da fase sólida. A fase cristal líquido, altamente viscosa, existe um pequeno intervalo de temperatura entre os estados sólido e líquido. Eles, eles tornam-se líquidos isotrópicos ao serem aquecidos acima de uma temperatura característica, porque as moléculas adquirem energia suficiente para vencer as atrações que restringem seus movimentos no estágio sólido. As diferentes estruturas e ordenamento dessas moléculas individuais ocorrem em função da temperatura e pressão do material. Ou seja, por exemplo, num experimento que tem pressão constante, ou seja, isobárico, variações de temperatura podem acarretar em transformações de fase do material, por isso recebe o nome de termotrópicos. Eles são usados em relógios, telas de computador e termômetros. E os cristais liotrópicos são estruturas em camadas que resultam da ação de um solvente sobre um sólido ou um líquido. Geralmente o solvente é a água. São exemplos as membranas celulares e as soluções de detergentes e lipídios em água. Essas moléculas, como por exemplo o detergente láureo sulfato de sódio, têm longas cadeias apolares de hidrocarbonetos unidas a cabeças polares. Quando os lipídios que formam as membranas celulares são misturados com água, eles formam folhas espontaneamente, nas quais as moléculas estão alinhadas em filas, formando uma camada dupla com as cabeças polares voltadas para a parte externa de cada lado da folha. Essas camadas formam membranas protetoras de células dos tecidos vivos. Os mostradores eletrônicos, voltando lá no início, como eu falei, os mostradores eletrônicos aproveitam o fato de que a orientação das moléculas nos cristais líquidos muda na presença de um campo elétrico. Em um LCD de televisões
ou de monitores de computador. As camadas de uma fase nemática são colocadas entre as superfícies de duas placas de vidro ou de plástico. O eixo longo das moléculas de cada camada muda da orientação governada por riscos de uma placa para outra, perpendicular, governada por riscos da segunda placa. A luz da fonte é polarizada, e quando passa pelo cristal líquido, seu plano de polarização também muda, o que permite sua passagem por um segundo polarizador. Porém, quando uma diferença de potencial é aplicada nos eletrodos, perde-se a estrutura helicoidal do cristal líquido, assim como a mudança da polarização da luz. O resultado é um ponto escuro na tela, o que é muito comum de acontecer. Em uma tela de CD super helicoidal, a estrutura helicoidal do cristal líquido em repouso tem mais de uma volta. Os cristais líquidos colestéricos também são interessantes, porque a estrutura helicoidal se desenrola ligeiramente quando a temperatura varia. Como a mudança da estrutura helicoidal afeta propriedades ópticas do cristal líquido, como a cor, essas propriedades mudam mudam com a temperatura. O efeito é utilizado nos termômetros de cristal líquido, como mostra na figura 4. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os polímeros. Os polímeros são compostos de macromoléculas em que cadeias repetitivas pequenas, os monômeros, formam moléculas gigantes, como o polipropileno e o politetrafluoroetileno. Esse vendido como o nome comercial Teflon. Os polímeros são feitos por dois tipos principais de reações, as reações de adição e as de condensação. O tipo de reação utilizado depende dos grupos funcionais existentes nos materiais de partida. Muitos dos materiais de partida usados para a fabricação dos polímeros vêm do petróleo, mas alguns polímeros são feitos a partir de produtos agrícolas, como milho e a soja. Eles podem ser divididos em diferentes categorias. Quanto ao número de monômeros, e aí eles se dividem em homopolímero, que é o polímero derivado de apenas um tipo de monômero, e o copolímero, que é o polímero derivado de dois ou mais tipos de monômeros. Também quanto à natureza, que aí eles são divididos entre naturais ou biopolímeros e sintéticos. Os naturais são os que ocorrem na natureza, por exemplo, a borracha, os polissacarídeos, que são amido, a celulose e o glicogênio, e as proteínas. E os sintéticos, ou artificiais, são produzidos em laboratório, em geral de produtos derivados de petróleo. Por exemplo, o polimetacrilato de metila, ou seja, o acrílico, o poliestireno, policloreto de vinila, PVC, o polietileno e polipropileno. A partir dos polímeros sintéticos, é possível a fabricação de sacolas plásticas, canos hidráulicos, materiais de construção civil, colas, isopor, tintas, chicletes, pneus, embalagens plásticas, teflon, silicone e muitos outros produtos. Quanto ao método de obtenção, eles podem ser obtidos por polimerização de adição, de condensação ou de rearranjo. De adição é quando os polímeros são obtidos pela adição sucessiva de monômeros. Por exemplo, os polissacarídeos, formados por monômeros de monossacarídeos, e as proteínas, formadas por monômeros de aminoácidos. Os de condensação são polímeros obtidos pela adição de dois monômeros diferentes, com eliminação de uma molécula de água, de álcool ou de ácido durante a polimerização. E os polímeros de rearranjo são os polímeros resultantes da reação entre monômeros que sofrem rearranjo nas suas estruturas químicas durante a reação de polimerização. E também podem ser formados quanto ao comportamento mecânico, e aí eles são divididos em elastômeros, plásticos e fibras. Os elastômeros podem ser naturais ou sintéticos, e sua principal característica é a alta elasticidade. Por exemplo, a borracha natural. Ela é obtida da árvore seringueira através de cortes no seu tronco, e com isso obtém-se um líquido branco, o látex. As borrachas sintéticas são formadas pela adição de outros monômeros, como o isopreno, o cloropreno e o isobutileno, e elas são mais resistentes e utilizadas comercialmente para a produção de mangueiras, correias, artigos para vedação, pneus de veículos, entre outros. Os plásticos são formados através da combinação de vários monômeros,
Geralmente usa-se o petróleo como matéria-prima para sua produção. Os plásticos naturais ou sintéticos podem ser divididos em termorrígidos e termoplásticos. Os termorrígidos ou termofixos são aqueles que, por aquecimento, assumem uma estrutura tridimensional, tornando-se insolúveis e infusíveis. Após isso, eles não conseguem voltar à sua forma original. Eles dão origem a estruturas rígidas e duráveis, como peças de automóveis. Alguns exemplos são poliuretano, polietileno, poliestireno e poliéster. E os termoplásticos são aqueles que permitem fusão por aquecimento e solidificação do resfriamento. Isso possibilita o seu tratamento e moldagem repetitivas vezes, desde que sejam reaquecidos. Eles são facilmente maleáveis e usados para a produção de filmes, fibras e embalagens. E uma característica importante é que os termoplásticos são recicláveis. E por último, as fibras, elas podem ser naturais ou sintéticas. A produção de fibras artificiais consiste na transformação química de matérias-primas naturais. Na natureza, as fibras podem ser obtidas por meio de pelos de animais, como as alpacas, a, a seda do bicho da seda, ou pode vir de caules, sementes, folhas e frutos, como o algodão e o linho. As fibras sintéticas são representadas pelo poliéster, a poliamida, o acrílico, o polipropileno e as aramidas. Agora eu vou falar uma parte importante dos polímeros, que são os biopolímeros. Os biopolímeros são materiais poliméricos classificados estruturalmente como polissacarídeos, poliésteres ou poliamidas. A matéria-prima principal para sua manufatura é uma fonte de carbono renovável, geralmente um carbono derivado de plantios comerciais de larga escala, como a cana-de-açúcar, o milho, a batata, o trigo e a beterraba, ou óleo vegetal extraído de soja, girassol, palma ou outra planta oleaginosa. Dentre os polímeros de maior importância existem os seguintes: o polilactato, polihidroxialcanoato, polímeros de amido e a xantana. O polilactato é um poliéster produzido por síntese química a partir de ácido lático, produzido por fermentação bacteriana de glicose extraído do milho, com uso potencial na confecção de embalagens, itens de descarte rápido e fibras para vestimentas e forrações. O polihidroxialcanoato constitui uma família ampla de poliésteres produzidos por bactérias através de biossíntese direta de carboidratos de cana-de-açúcar ou de milho, ou de óleos vegetais extraídos, principalmente da soja e da palma. Dependendo da composição monomérica, pode ser utilizado na produção de embalagens, itens de descarte rápido e filmes flexíveis. Os polímeros de amido são modificados quimicamente ou não, eles podem ser ou não modificados quimicamente. São produzidos a partir de amido extraído de milho, batata, trigo ou macaxeira. Pode ser utilizado na produção de embalagens de itens de descarte rápido e em blenders como polímeros sintéticos na confecção de filmes flexíveis. E a xantana é um exopolissacarídeo produzido por micro-organismos a partir de carboidratos extraídos do milho ou da cana-de-açúcar, com ampla utilização na área de alimentos e uso potencial na de cosméticos. Uma grande vantagem do uso dos biopolímeros é sua degradação no ambiente. A degradação dessas moléculas, dessas macromoléculas, ela resulta da ação de micro-organismos de ocorrência natural, como bactérias, fungos e algas. Ou seja, a biodegradação é um processo de decomposição de materiais pela atividade biológica, transformando o material em moléculas menores e causando um menor impacto ambiental. Por isso, os biopolímeros ganham cada vez mais espaço no mercado, devido a propriedades que, ao mesmo tempo, aumentam a vida útil e tornam mais fácil o descarte desses materiais. E apesar de sua degradação natural, ainda libera o gás metano, que é um gás mais intenso que o CO2, para o efeito estufa. Seus benefícios com a biocompatibilidade, o menor impacto ambiental, as inúmeras áreas de utilização e o menor custo de produção são mais significativos que suas desvantagens, sendo eles muito importantes e muito visados na medicina, na indústria e em outras áreas. Então,
É isso, pessoal. É isso que eu tinha que falar. Então, valeu.